pessoal, estamos aqui começando o nosso programa Reconstruindo das Cinzas e eu estou aqui apresentando para vocês o Jefferson Bach, que é o dono aqui da PB Clean, que é a empresa de limpeza pós-incêndio que está fazendo a limpeza aqui de casa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Jefferson. Eu já quero te agradecer, né, porque vocês se prontificaram a fazer o processo aqui pra gente e tiveram muito carinho. A sua esposa nos atendeu, né, a Cris, conversei com ela várias vezes para que eu pudesse entender esse processo. E já vou começar aqui fazendo uma entrevista com o Jefferson, porque assim, quando aconteceu o problema aqui, eu não sabia nem por onde começar, gente. Eu comecei a ter que pesquisar lá no Google o que eu ia fazer para casa, porque a casa, assim, teve uma parte que incendiou, e teve uma parte que a casa ficou inteirinha preta de fuligem. E assim, não dá para limpar isso de forma normal. Até minha funcionária estava aqui, ela falava assim, Adriana, eu limpo, não sai, porque é uma gordura, é um negócio esquisitíssimo, né, Jefferson? E então, por isso existe uma empresa agora especializada, não só a sua, tem algumas, mas são poucas no mercado, viu, gente? Porque muita gente não sabe que existe esse serviço, né, Jefferson? Me conta como é que começou esse seu processo de limpeza pós-incêndio. Então, na verdade, nós começamos em 2010, né? Começamos com pós-obra. E aí, depois de vários anos, nós vimos a necessidade da limpeza pós-incêndio. Começou a ter muita chamada para a gente, né? E aí nós fomos se especializar nessa área, procurar os produtos adequados, né, para a gente poder tirar essa fuligem. Na verdade, a fuligem, como você falou, ela é muito oleosa, então não é qualquer produto que tira, não é qualquer especialista que consegue lidar com a fuligem. É muito difícil. E gruda em tudo, né? Gruda em tudo. É na parede, na mobília, no chão, no teto, na luminária, tudo, né? Para você ter ideia, se pega algum lugar que pegou fogo, os armários estão fechados, dentro do armário também pega tudo. A fuligem, ela entra nos pequenos furos, nas pequenas brechas, ela é onde ela entra. Então é complicado. Aí nós se especializamos lá na limpeza pós-incêndio e hoje estamos aí, atendendo as pessoas que nesse momento é muito difícil, né? A pessoa que passa por isso, um incêndio na sua residência ou na sua empresa, e nós estamos aí para tentar ajudar da melhor forma possível. E vocês já estão há quanto tempo no mercado, gente? Já estamos há 15 anos. E eles estão fazendo um serviço aqui, gente, olha, nós estamos com 6 colaboradores, né? 6 colaboradores. Para fazer aqui a perspectiva, de uma casa para a gente fazer em quanto tempo, mais ou menos? Eu estou levando de 7 a 10 dias. Vocês entenderam, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho super minucioso, porque além de fazer teto, parede, tudo, ainda tem que fazer mobília, o material de decoração, enfim. E isso porque, Jefferson, eu cheguei aqui antes e tirei toda a rouparia, né? Porque, é como ele disse, entra nos armários tudo fechadinho e fica tudo preto de fuligem, gente. E é um negócio terrível para tirar, né, Jefferson? Tem alguma técnica para tirar dos tecidos? Então, na verdade, é um produto específico, né? Porque a fuligem é muito oleosa, então é como se fosse uma graxa. Então você tem que ter um produto específico para poder tirar essa graxa. Qualquer outro produto você não vai conseguir tirar, ele não vai dissolver. Para você ter ideia, você jogando água na fuligem, você não tira. Como ela é oleosa, você não consegue tirar nada. Então tem que ser o produto, tem que ser totalmente, o trabalho é totalmente manual. Você não consegue fazer com algum maquinário. Só a sanitização que você consegue colocar a máquina para fazer a limpeza da extratora, você consegue fazer com maquinário. Mas as paredes, os tetos, tem que ser tudo manual mesmo. Nós vamos andar aqui um pouquinho, vamos continuar com a entrevista e eu vou perguntar para o Jefferson o seguinte, eu peguei só um microfone aqui, ó, então eu vou ficar aqui, ó, com o Jefferson. Eu vou te perguntar o seguinte, como que vocês começaram com esse sistema e, assim, quando vocês começam a atender as pessoas, Jefferson, o que você mais te chama atenção, né? As pessoas, elas estão mais fragilizadas, elas também precisam de um apoio emocional de vocês, como é que funciona isso? Como você falou, você não tinha expectativa do que fazer. Então, nesse momento que a pessoa entra em contato com a gente, nós temos o cuidado de, além de mandar o orçamento, ter o cuidado também de conversar com esse cliente, porque está num momento fragilizado, não é fácil, então está perdido, na verdade. Então, a gente entra também para poder dar um apoio, né? As pessoas acham que não vai sair, então, lógico, vai precisar de uma reforma, mas então a gente entra para tentar acalmar, para tentar passar uma segurança para ela e a confiança também da nossa empresa, e que nós fazemos um serviço bem feito.
E aqui, Jefferson, você sabe que quando eu chamei vocês vieram, eu tive, primeiro, uma coisa muito bacana, porque vocês têm um trabalho de família, eu já entrevistei aqui a Maria, que já está com vocês há mais de 20 anos, vocês têm também o processo da limpeza pós-obra, várias coisas, né? Vou até mostrar aqui, ó, que nós estamos aqui na área da cozinha, ó, vou dar uma viradinha para o pessoal já entender tudo o que aconteceu aqui, ó, que veio da lavanderia. E aí eu queria te perguntar, olha, temos mais um colaborador aqui, mas eu queria te perguntar assim, quantas pessoas chegam na residência aqui, né, acontecer, ou mesmo no seu imóvel comercial, que aliás a gente vê muito incêndio em imóvel comercial, né? O que normalmente vocês orientam a pessoa a fazer, né? Ela assim, ela não pode fazer alguma coisa, ela deve fazer alguma coisa, o que vocês orientam? Na verdade, assim, ela só pode vir no imóvel depois da chegada do corpo de bombeiro, né? Porque até mesmo você abrir a porta e entrar o oxigênio é muito perigoso, dá um problema maior, um fogo maior. Então, depois da vinda do bombeiro, aí sim, não é ligar nada, a gente não pode ligar a parte elétrica, porque não sabe, com certeza deve ter atingido a parte elétrica, o encanamento também. Então, a primeira coisa é desligar os disjuntores, né? Para poder acabar, encerrar essa energia, e a água também. E aí, futuramente, ver o que a gente vai podendo fazer ao longo dos dias, né? Desocupar o imóvel, para a gente poder ir fazendo a limpeza. Então, a princípio, a fumaça, além de tudo, ela é muito perigosa à saúde. Então, a gente não pode colocar o risco, no momento que está saindo a fumaça, que está tendo esse problema, a gente colocar a nossa saúde em perigo. Sim, porque inalar, né, você estava me explicando isso em um momento, que inalar a fuligem, ela vai depois corroer, queimar o pulmão, não é isso? Sim, na verdade a fuligem ela é quente, né? Então, como no seu caso aqui, você teve um fogo lá atrás e derreteu o ar-condicionado da sala. Então, para você ver como que ela é muito quente. Então, respirar essa fuligem, por si só, ela já é muito perigosa. E aí ela é muito quente, então ela vai para os pulmões. Por isso que tem casos que acontece as pessoas morrerem depois de alguns dias, porque o pulmão realmente queima, né? Ele fica contaminado por essa fuligem. Ó, vocês viram, né? Essa é uma super utilidade, uma informação de utilidade pública que precisa estar constantemente na nossa mente. Não dá para entrar em incêndio, não dá. Ah, teve um incêndio, eu quero voltar correndo para pegar um documento. Deixa para lá, meu filho, porque olha, a gente já viu muita gente que entrou e depois vai morrer depois de alguns dias. Por quê? Porque não tem essa informação, né, Jefferson? Então isso é muito importante. Muito importante. Olha, e continuamos a saga aqui, né, do perfume da casa. Jefferson vai me acompanhando e eu quero perguntar para ele o seguinte: tem algum caso que você tenha lidado, Jefferson, de tanto casa, residência ou imóvel comercial mesmo, você fala, puxa, me chamou muita atenção esse caso? Sim, nós tivemos uma empresa, alguns anos atrás, né, que nós fizemos, e aí chegando lá, a PB Clean já tinha mais 6 empresas lá já trabalhando. E aí quando nós chegamos, com uns funcionários nossos, com uns 10 funcionários para trabalhar, e no primeiro dia o gerente me chamou. E aí pediu para mim supervisionar as outras 6 empresas, né, na limpeza pós-incêndio. Então isso eu achei muito legal, e assim, o trabalho fluiu muito bem, nós fizemos no tempo adequado, que eles precisavam, foi feito um bom trabalho. Porque às vezes no imóvel comercial tem mais esse problema, né, Jefferson? Aqui, por exemplo, a gente teve condições de segurar as pontas, porque é uma casa, né, que a gente usa de vez em quando. Mas quando é o imóvel comercial, que a pessoa usa aquilo para ganhar o dinheiro, ela precisa que o negócio também faça rápido, né? Então, tipo, ela tem que superar tudo muito rápido, né? Exatamente, então não pode ficar parado, né? Tem muitos funcionários trabalhando, esse funcionário não pode ficar parado, a produção não pode parar, então tem que ser muito rápido. Então a gente tem que dar o mais rápido possível, porque já chegou o caso da gente ir fazendo a limpeza e o pintor deles já vindo fazendo a pintura. Olha. Então tem que ser muito rápido, sabe? É uma linha de produção mesmo. Exatamente, uma linha de produção. Você sabe que eu estava conversando isso com a engenheira aqui, é uma linha de produção, né? Porque você tem que pensar assim, olha, entra com a limpeza, depois o que você faz logo em seguida? É a elétrica, é a reforma do lugar que queimou, é o que faz, né? É uma linha de produção que tem que entrar todo mundo junto, porque assim, ó, não adianta só a gente limpar, porque a limpeza, ela vai ficar boa, principalmente para tirar esse aspecto que vocês estão vendo, né? Olha aqui, pessoal, olha isso, o piso, a mobília, né? Olha só, que bonito. Então,
tira esse aspecto horrível, né, Jefferson? Mas depois precisa ter a parte da pintura para que aí fique realmente restaurado 100%, né? Sim, não só da pintura, né? Como parte elétrica, todo esse material acaba estragando. Com as luminárias suas, por exemplo, Isso, estragaram todas, né? Quer dizer, a fuligem não sai nesse caso. Acabaram estragando. Já Então, tentou aqui limpar, isso não sai mesmo. E você sabe o que eu ia te perguntar? E vamos conversar mais sobre isso, vou até vir um pouquinho mais para cá. Aquela questão da sanitização que você estava me Isso, explicando, isso. então me fala mais sobre isso, porque eu acho que as pessoas sabem muito pouco sobre isso, Jefferson. Então, na verdade, a sanitização é uma máquina de ozônio que nós temos, né? Depois do ambiente limpo, a gente deixa essa máquina trabalhando, dependendo do tamanho do ambiente, por algumas horas, e aí ela consegue eliminar esse cheiro da fuligem, né? Porque mesmo depois de limpo, a fuligem, o cheiro ainda persiste. Então, com essa máquina de ozônio, a gente consegue pelo menos amenizar o cheiro em 80% aí. Eu tô vindo para cá porque eu quero mostrar aqui, Jefferson, que olha só, aqui não foi, a Maria me disse que teve um caso da pessoa lá que estourou todos os vidros, né? Aqui estouraram todos os vidros aqui do guarda-corpo. Então essa é uma área que, assim, a gente ficou muito triste porque a área que era das crianças, né? Aqui que eles ficavam, e agora de jeito nenhum, né? Porque, bom, precisa tudo ser reformado, ou seja, né, não é só você fazer esse trabalho da limpeza, que graças a Deus já vai dar uma melhoria, gente, eu vou falar, tô ficando lá no quarto, que eles já limparam, e assim, nossa, é fantástica a diferença, né? Mas tem muita coisa para ser feita depois que faz a limpeza, né, Jefferson? E tem mais alguma coisa que você acha que o pessoal precisa saber especificamente sobre o processo da limpeza pós-obra, que você fala, nossa, isso aqui... Pós-obra não, desculpa, pós-incêndio, mas o Jefferson também faz o pós-obra, né, que também é bem, bem importante ser feito, porque para quem nunca fez obra, gente, eu vou falar para vocês, o que fica de rescaldo, de perrenguezinho no pós-obra, né, Jefferson? Não é fácil, né? Piso manchado, rejunte manchado, azulejo manchado. Então a pós-obra é mais detalhista, né? Então a pós-obra você vai nesses cantinhos, você tira o rejunte, tá manchando o piso, você limpa os vidros de janela, que às vezes fica com um pingo de tinta, é mais complicado. A pós-obra ela é mais detalhista. Tá bom. Muito obrigada pela sua entrevista de Disponha. hoje. Oi, pessoal, estamos aqui no Reconstruindo das Cinzas. Estou aqui com a Maria, que está lavando aqui, ó, individualmente toda a mobília, porque a fuligem aqui tá em tudo, né? Olha, já lavou algumas aqui, já deu bom, né? Agora eu vou fazer minha mini entrevista aqui com a Maria, ó. A Maria vai me dizer há quanto tempo que você tá trabalhando aqui nesse serviço, hein, Maria? Com o Jefferson, eu já trabalho faz 20 anos. Você começou na limpeza de locais? Eu olhava o filho dele, Danilo, que hoje tem 20 anos. Que já veio aqui trabalhar junto, né? Porque a empresa é familiar, né, Maria? Aí depois a gente faz limpeza pós-obra, né? Faz pós-incêndio e presta serviço no shopping. Exatamente, de limpeza também, né? Também. E Aí já é tipo uma área de manutenção. E você já fez muito desse serviço de pós-incêndio? Muitos. Muitos. O que você acha que acontece mais quando você vê esse serviço assim? As pessoas estão muito tristes, muito debilitadas? O que você sente quando acontece? Sim, porque pelo que eu sei, você não estava aqui no momento, não né? estava. Então já é terceira cliente nossa que não estava no local. Um foi um ventilador numa sorveteria, deu muito tempo de fogo. O outro foi um condomínio lá perto de Águas de Lindóia, foi a TV, visão. A casa ficou pior do que essa sua. Aí, final de ano. Que dó, né? Tava tudo programado para fazer a festa, Natal, Réveillon. E foi aquela loucura, porque ela perdeu o tempo de alugar um espaço para poder fazer. Ela ficou muito triste. Essas portas tuas, glória a Deus, estão todas inteiras. A dela trincou. Todo o vidro. Todos os vidros. Todos. Aqui foi lá em Simão. Porque foi lá na em sala, Simão. né? Uhum. Então a sala dela teve o maior impacto.
praticamente, nossa, destruída. Ela ficou, aí depois que ela viu do jeito que a gente deixou, né? Nossa, agradeceu muita gente. Porque ela falou que não imaginava. É isso que eu ia te que é perguntar, né? diferente. Porque agora nós estamos aqui, eu estou aqui acompanhando todo o serviço, porque a gente está fazendo esse trabalho em parceria, mas a gente não consegue imaginar o depois, né? Porque tá tudo ainda tão escuro, Sim. tão sujo, tão cheio de fuligem, né? Tanta coisa ainda por fazer. E o depois, a pessoa fica assim, restaurada quando as coisas se restauram, Maria? Fica tipo, uma sensação de gratidão. É, Porque ela não imagina, porque assim, se não for uma profissional, uma limpeza profissional, você não consegue fazer. Você mesmo viu, né? Acho que suas colaboradoras Sim. tentou. é Parece que quando você vai mexer, fica pior. do que o que já estava. Exato, E nada do que você passe consegue melhorar. exatamente. Então tem que ser uma limpeza realmente profissional, entendeu? E aí Com vai fazendo produtos essa. específicos. E aí, no final, quando tudo fica bem, a gente fica, além da gratidão por vocês, né? Fica com esse sentimento, assim, de que restaurou. Sim, é isso? é de verdade. que, ai, graças a Deus passou essa fase. É algo assim, né? Verdade. E graças a Deus. E você, se sente como com isso, A gente Maria? se sente realizado, né? Quando a gente vê o antes e o depois. E a melhor parte nossa é a satisfação do cliente. É isso aí. E nós vamos mostrar isso aqui, né? Porque a gente mostrar o antes e o depois é fundamental para as pessoas terem uma noção de como é que tava e como é que a gente. Como é que vocês vão deixar, né, Maria? É fácil você passar por isso aqui, aí outra pessoa não viu, vem aqui e vê ela toda bonita, toda organizada de novo. Ela não sabe o processo que você passou para chegar de novo naquele estado. Exato. Entendeu? Então, por isso que é interessante fazer realmente o antes e o depois. Eu já passei por um processo muito triste aqui quando tudo aconteceu. Nós ficamos até uns meses afastados, Sim. não conseguimos vir aqui. Mas assim, eu falei assim, agora eu vou gravar o conteúdo, eu vou gravar junto com eles, eu estarei na casa junto, até para vivenciar tudo isso. Pra vocês terem uma ideia, eu consegui ficar aqui dormindo, né? O quarto eles deixaram impecável para que eu pudesse ficar aqui e vivenciar tudo, do começo ao fim, para poder repassar aqui tudo para vocês. E muito obrigada pela entrevista e pelo serviço, Maria. Mas a gente vai conversar mais ainda durante esse processo, tá bom? Eu vou lá fazer nosso cafezinho. Ó, o serviço aqui, ó, já tá no andaime. Olha a diferença que nós estamos aqui. Teto, parede e a lateral. Vou perguntar para você, qual que é o seu nome mesmo? Francisco. Ô, Francisco, e aí, como tá o serviço? Tá difícil? Vai conseguir, não vai? Vai conseguir? Tá ótimo. Obrigada, Francisco. Vamos então conhecer o trabalho, Jefferson. Enquanto isso, a gente vai ver o pessoal que já está trabalhando lá no outro piso. E o Jefferson, eu vou perguntar para ele o seguinte: o que normalmente se faz numa limpeza pós-incêndio? Que equipamento que é necessário? Que material que é necessário? O que você pode dizer para a gente? Para conseguir tirar. Olha aqui, gente, nós estamos entrando na escada. Olha o pretume que tá essa escada. Parece que a gente tá na balada, né, Jefferson? Sim. Sai depois daqui terrível, né? E aí tá, além do cheiro, né, gente? Aí, graças a Deus, ali tá sol. Aí parece que você tá num outro lugar, né? Olha, já temos aqui, ó, o Francisco. O Francisco tá preso aqui, ó, no andaime, limpando o teto. Que também é outro trabalho árduo, né? Porque a gente não imagina, mas olha só. Que cor que fica o teto, gente? E aí, Jefferson, o que você me conta? Então, como vocês estão vendo, né? É a diferença da parede que já foi limpa e da parede que está com fuligem. Então, na verdade, assim, essa limpeza a gente faz para poder fazer a pintura do imóvel. Porque sem essa limpeza não tem condições de fazer a pintura do imóvel. Não consegue pintar em cima da fuligem. E fica o quê? Fica o próprio preto que fica ou é o cheiro? Os dois, na verdade, né? O cheiro, depois a gente usa outro equipamento para tirar esse cheiro. Depois, no ambiente limpo, a gente entra com a sanitização para poder amenizar o cheiro da fuligem. Você estava me explicando que tem um aparelho de... Ai, como é que chama? A extratora? Não, o outro de ozônio? De ozônio. É ele que justamente faz a sanitização do ambiente. Então a gente entra com o aparelho de ozônio, ele solta um gás, né? O ambiente tem que ficar fechado, não pode ter ninguém. Depois que ele solta um gás lá durante 40, uma hora mais ou menos, a gente abre as janelas e a porta para entrar o oxigênio e ele
revigorar o ar. E aí ele vai tirar todo o cheiro da fuligem. E me diz uma coisa, Jefferson, e vamos continuar aqui seguindo aqui, ó, porque tem muita coisa que o pessoal está trabalhando aqui, é importante que vocês vejam. Quando você faz esse tipo de serviço, o que você sente mais que é o emocional das pessoas que você atende? E principalmente no antes e depois. Aliás, nós vamos fazer isso aqui no nosso programa Reconstruindo as Cinzas, né? Vamos mostrar o antes, vamos mostrar o depois, para que as pessoas tenham essa noção. Mas o que você sente muito dessa parte emocional do serviço de vocês? Então, assim, as pessoas, quando acontece isso, né, elas ficam muito fragilizadas, né? Então, assim, ela tem uma casa perfeita, de repente pegou fogo numa parte pequena do imóvel e acaba destruindo o imóvel inteiro. Então é muito difícil para essa pessoa. E aí depois que a gente vai trabalhando, que vai vendo que a gente consegue tirar a fuligem, vai tirando das paredes, a casa vai clareando, vai dando outro ambiente, aí a gente consegue ver a felicidade das pessoas, que ainda tem uma restauração no imóvel. Então isso é muito bacana para a gente. Eu falei pro Jefferson, dessa vez deve ser a primeira vez que tem uma pessoa que tá full time aqui, a dona da casa, eu, né? Aqui dentro, acompanhando tudo, porque, claro, a gente tá fazendo a gravação, a produção toda de conteúdo aqui, mas também para entender como que é esse processo do início ao fim, né? Porque às vezes a gente entra, vê aquela coisa horrorosa, eu saí correndo da primeira vez que eu vim aqui, não aguentava mais, só chorava, fiquei um tempo super depressiva, por isso que eu te perguntei dessa questão emocional, né? Porque acho que a maioria das pessoas passa por isso, e muita gente não quer voltar, né? Meus filhos não quiseram vir ver, sabe? E depois, né, que tipo, assim, ainda não entrou com a reforma, mas é isso que ele falou. Aqui em casa, por exemplo, teve um incêndio em um pedaço, mas a casa inteira ficou lascada, porque aí, ó, fuligem em tudo, né, gente? Na parede, no teto, na iluminação, em absolutamente tudo. E como que tá aí, ó, com uma pessoa que tá vendo aqui full time, eu, né, o serviço aqui de vocês, né? É importante que vocês vejam também, para poder passar para o público isso é legal para vocês? Sim, muito legal, acho muito interessante. E nosso trabalho também é feito com supervisão. Então, o tempo todo está um supervisor com o pessoal. Eles sempre estão precisando de ajuda também, eles estão focados em limpar. Então, a pessoa que está supervisionando tem que facilitar para eles. Está precisando disso, está precisando daquilo, ó, vamos montar um andaime. Então, e não quebrar nada, a gente tem o máximo cuidado. De repente, bater um andaime no fio, quebrar. Então, tem que estar aqui para isso, para não deixar isso acontecer. Sim, e eu tô aqui de prova, né? Porque o Jefferson tá aqui nessa supervisão total desde o início. Aliás, o seu filho, como que ele chama mesmo? Danilo. O Danilo também estava aqui ontem na supervisão total e ajudando, também colocando a mão na massa, enfim. Depois que eu parar de gravar aqui, também vou botar a mão na massa aqui, porque, né, a gente precisa entrar aqui no clima. Mas que realmente faz o resultado acontecer, porque, claro, a gente vai tendo orientação e vai tendo as pessoas também com dúvida. Olha, isso aqui eu faço o quê? Isso aqui eu faço o quê? Tem produtos, aliás, diferentes para passar em cada ambiente da casa ou não, Jefferson? Por exemplo, a parede, o teto, o piso é uma coisa e os produtos de decoração é outra coisa ou não? É sempre o mesmo produto? Não, tem sim. Tem um produto que é específico para as paredes e para o teto, né? Outro produto que é específico para passar em madeiras, os armários, as cruzas, e outro produto para o chão. Então, cada ambiente, cada pedaço tem o seu produto. E me diz uma coisa, qual é a parte mais difícil desse trabalho? O que você sente que é a parte mais difícil? Né? É lidar com o físico mesmo, o estresse de tirar tudo, é mais o emocional das pessoas? Eu acho que é os dois, na verdade, né? Das pessoas, como estão fragilizadas, né, a gente tem que ter um pouco de sabedoria como lidar também, porque não é fácil, é um momento muito difícil que eles estão passando. E o momento mais difícil é quando a gente chega no imóvel, né? Porque daí a gente vê toda aquela destruição, então é a gente que vai dar uma solução para aquilo. Então a gente tem que ter calma, pensar por onde vai começar, por onde nós vamos começar o serviço, para a gente poder fazer um serviço legal e que ele é bem feito, né? Então acho que é quando a gente chega no ambiente. Na verdade, assim como no caso dela, nós fizemos a visita primeiro. Então aqui nós já tínhamos eu já tinha noção de como estava. Tem lugares que nós vamos falando, damos orçamento, que a pessoa está com pressa, algumas empresas, que eles não tem como fazer a visita técnica antes. E a gente vai de supetão. Então chega lá e é mais surpreendente. E aí, quando a gente chega lá e está pior do que a gente imaginava, mas não tem problema. É o nosso serviço,
se especializamos para isso e é isso que nós temos que fazer.